falando sobre saúde com a Osteo Performance 370. Olá a todos, bem-vindos a mais um Falando sobre Saúde com a OP360. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje vamos falar sobre a fisioterapia respiratória pediátrica, e para vos falar sobre este tema, tenho aqui comigo a doutora Joana Ferraz. Olá, Joana. Olá, bom dia. Para quem não conhece a doutora Joana Ferraz, portanto, ela é fisioterapeuta, também tem formação na área da osteopatia, trabalha no Centro Hospitalar Tamir e Sousa, em Penafiel, e, portanto, acaba por trabalhar na unidade de cuidados intensivos, tem formação específica na área da fisioterapia respiratória, e é exatamente sobre esse tema, que vamos conversar um bocadinho hoje. Joana, antes de mais, obrigada por ter aceito este nosso convite. Obrigada eu pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Joana, para quem não sabe ao certo o que é fisioterapia respiratória, podes-nos explicar um bocadinho o que é, em que consiste, assim, de forma muito genérica? Então é assim, a fisioterapia respiratória, como qualquer outra área da fisioterapia, seja neurológica, musculoesquelética, é uma área de intervenção que é exclusiva dos fisioterapeutas. Isso é o primeiro ponto que é importante, que eu acho que é importante referir. A finalidade, o objetivo desta área de intervenção, da fisioterapia respiratória, é facilitar a remoção de secreções, melhorar a ventilação e as trocas gasosas, diminuir o esforço respiratório, o trabalho respiratório da dispneia, aumentar a tolerância ao esforço e o nível de atividade e participação e assim a qualidade de vida dos doentes. No caso da fisioterapia respiratória pediátrica, eu acho que quase que podemos considerar como uma subespecialidade da fisioterapia respiratória, porque o sistema respiratório das crianças, dos bebés e das crianças, difere significativamente do sistema respiratório dos adultos e dos idosos, quer em termos anatómicos, quer em termos fisiológicos. E essas diferenças vão ter uma implicação direta no processo de intervenção do fisioterapeuta, quer seja no método de avaliação, como na escolha da técnica de intervenção. Portanto, acho que podemos considerar quase como uma subespecialidade da fisioterapia respiratória, porque exige que os profissionais que estão nesta área sejam efetivamente capacitados e diferenciados para este tipo de população. Um outro aspecto que eu considero que é importante referir é que nós não devemos confundir fisioterapia respiratória com o termo cinesioterapia respiratória, porque é um termo que é muito utilizado, quer por profissionais de saúde, quer pelo público em geral. Está errado. Está errado porque a cinesioterapia respiratória diz respeito, reduz a intervenção a um conjunto de técnicas clássicas que estão que se baseiam na percussão, naquelas pancadinhas e nas técnicas de drenagem postural, e atualmente estas técnicas não estão validadas, nem são creditadas pela comunidade científica. Portanto, acho que é importante que as pessoas percebam a diferença. É fisioterapia respiratória, é uma área de intervenção exclusiva dos fisioterapeutas, onde são usadas técnicas com evidência científica, com validade científica, que estão estudadas, com resultados comprovados e eficácia
nos doentes. Portanto, essa diferenciação, esse esclarecimento acaba por ser extremamente importante. Para a população em geral, falar da fisioterapia respiratória, nestes últimos tempos temos ouvido falar, sim, de fisioterapia respiratória, por causa desta situação do Covid, já ouvimos, já é mais familiar esse termo. Mas diz-me uma coisa, Joana, a fisioterapia respiratória já existe há muito tempo ou é algo recente cá em Portugal? Não é uma área recente. A fisioterapia respiratória já existe há bastante tempo, tem vindo a evoluir conforme as outras áreas de intervenção. No entanto, tem sido a área de foco nos últimos tempos por causa da situação pandémica que vivemos. É mais nesse sentido, por isso é que as pessoas estão um bocadinho mais familiarizadas e mais e pronto, e questionam-se mais e querem saber mais e procuram até mais porque efetivamente tivemos com os holofotes em nós por causa da intervenção que tivemos, do papel fundamental que tivemos na gestão da patologia da Covid, seja na fase aguda como na fase crónica. O fisioterapeuta teve um papel fundamental, desempenhou um papel fundamental na gestão desta patologia respiratória. Portanto, é normal que se tenha ouvido falar mais. Não é de toda uma área recente. Joana, e a partir de que idade se pode recorrer a uma consulta de fisioterapia respiratória? É sim, Patrícia, desde que se nasce. Não há uma idade específica. Pronto, as crianças apresentam uma imaturidade do sistema respiratório pulmonar, uma imaturidade do sistema imunitário, o que os torna muito vulneráveis ao aparecimento de patologia respiratória. Depois, há ainda casos em que as crianças apresentam uma predisposição genética para desenvolver patologia respiratória, como é o caso, por exemplo, da fibrose quística. Ou então apresentam outras patologias que comprometem o normal funcionamento do sistema respiratório, necessitando de um acompanhamento regular, como é o caso, por exemplo, dos doentes com patologia neuromuscular, com paralisia cerebral. Pronto, é importante que os pais estejam informados de que a fisioterapia pode ajudar no tratamento em qualquer uma destas situações. E isso, se a necessidade for desde que o bebê nasce, é desde que o bebê nasce, desde o momento em que nasce. Não há uma idade limite para se poder fazer um tratamento de fisioterapia respiratória. É a necessidade do paciente que vai ditar o momento do início da intervenção. Mesmo no caso de prematuros. Mesmo no caso, mais nesses casos. Nesses casos, pronto, a prematuridade, numa criança de termo, existe já todas essas variantes anatómicas, essa imaturidade do sistema respiratório. Num prematuro, essas alterações, essas diferenças anatómicas que existem entre uma criança e um adulto são ainda mais evidentes. O sistema é mais verdinho, por assim dizer. Além de que há uma imaturidade muito maior do sistema imunitário. Portanto, a predisposição para desenvolver patologia respiratória é maior. Joana, e em que situações se recorre então a uma consulta de fisioterapia respiratória? Já nos falaste, portanto, que temos assim algumas predisposições, seja ela por uma patologia como a fibrose cística, como no caso de alguma doença neurológica, mas há outras portanto, situações em que se deva recorrer a uma consulta de fisioterapia respiratória, sem ser essas problemáticas que têm um diagnóstico já estabelecido? Sim, assim, atualmente, tu sabes que sabemos que as doenças respiratórias constituem a terceira causa de morte. E são consideradas, em Portugal, é considerada a quinta causa de internamento médico, sendo responsável por quase 7% da totalidade dos internamentos hospitalares. E aí estamos a falar de patologias
bronquiolites, displasias broncopulmonares, atelectasias, asma, portanto, a fibrose, as infecções respiratórias das vias aéreas superiores, inferiores, as paralisias, condições pós-cirúrgicas, derrames. Portanto, tudo isso constitui um espectro de pacientes que beneficiam de uma intervenção em fisioterapia respiratória, quer seja numa fase aguda de observação, quer seja na gestão, na fase crónica, na gestão da doença. Esses são doentes que devem ser acompanhados, devem ter um acompanhamento regular por fisioterapeuta. Joana, portanto, as consultas de fisioterapia respiratória podem prevenir o aparecimento de alguma patologia? Assim, a intervenção, o início da intervenção normalmente é ditado pelo aparecimento ou quando os pais detectam a existência de algum sintoma e aí procuram ajuda. E aí os pais normalmente estão atentos a sintomas como corrimento, obstrução nasal, tosse, expectoração. Quando há indicação de sintomas indicativos apresentação de sintomas indicativos de infecção respiratória, como febre, diminuição do apetite, alteração do sono, é nesta fase normalmente que os pais procuram ajuda. A fisioterapia vai ajudar no tratamento na fase aguda e depois, através do ensino aos pais, que é sempre feito nas consultas, não é? Porque os cuidadores têm um papel fundamental depois na gestão da doença, da patologia, pode levar à prevenção do aparecimento de certas patologias. Normalmente as infecciosas são aquelas que conseguimos prevenir com maior facilidade. O ensino correto ao pai dos cuidados de higiene nasal que devem ter, algumas dicas sobre a correta lavagem das mãos, higienização das mãos. Pronto. Normalmente a patologia infecciosa é aquela que se consegue prevenir com maior facilidade. No entanto, nas outras conseguimos manter, se calhar, fazer uma gestão das observações de forma mais eficaz, porque nas consultas há sempre uma componente de ensino aos pais que é fundamental e que deve estar sempre presente. Para além desse ensino aos pais, Joana, quais são as técnicas que são utilizadas numa consulta de fisioterapia respiratória? É assim, a escolha da técnica vai sempre depender da avaliação do fisioterapeuta. E vai depender também da patologia que temos. Podemos usar técnicas, por exemplo, de higienização nasofaríngea, como a desobstrução nasofaríngea retrógrada, como em casos mais específicos, que exigem situações mais críticas, mais severas. Podemos usar técnicas um bocadinho mais agressivas, por assim dizer, como por exemplo um insuflador mecânico para ajudar no mecanismo de tosse. As crianças ou os adultos não têm capacidade de tossir de forma eficaz, não conseguem fazer uma higienização adequada das vias aéreas de forma eficaz sozinhos. Podem precisar de ajuda de um cough assist, por exemplo. E isso, a técnica vai depender sempre da patologia que temos, do paciente que temos, da situação em que se encontra, mas temos uma variada disponibilidade de técnicas instrumentais, não instrumentais, varia, depende. Joana, e é normal os bebés, as crianças chorarem durante esses tratamentos? Pode acontecer. É muito. Acho que quando quem conhece a fisioterapia respiratória, o que acaba por fazer muita confusão aos pais é ouvir a criança a chorar. Eu pronto, estou a fazer esta questão
primeiro, para desmistificar aqui alguns pontos. Portanto, queria saber a tua opinião quanto ao choro dos bebés e das crianças durante esses tratamentos. Então é assim, o primeiro ponto importante a responder nesta questão é que pode efetivamente acontecer. As crianças podem chorar, é comum chorar. Aliás, é normal chorar, mas isso não é mau. Isso não é mau chorar. E já vou explicar porquê. O outro aspecto importante para explicar aos pais é que as técnicas que são utilizadas não são dolorosas. Podem ser um bocadinho desconfortáveis, mas não são dolorosas. E é pelo desconforto, pela sensação de toque, de às vezes se sentirem um bocadinho apertadas, de não conseguirem fazer, no caso das crianças, dos bebés, crianças um bocadinho maiores, não verem-se impedidas de fazerem aquilo que querem, naquele preciso momento acabam por chorar. É pelo desconforto, não é por dor. Isso é o primeiro ponto que os pais devem ter presente. As técnicas não são dolorosas. E nem sempre é mau que a criança chore. Claro que não vamos provocar o choro, não vamos fazer de forma propositada, mas se uma criança chorar durante o tratamento, nós temos que ser inteligentes e usar isso a nosso favor, porque um choro não é mais do que um prolongamento de uma fase expiratória, e isso ajuda-nos na mobilização das secreções. Portanto, só temos que usar isso em nosso proveito, em nosso favor. E a criança está a chorar, ok, mas nós vamos usar isso para o benefício dela. E pronto, pode acontecer, não é mau, podemos usar isso a nosso favor e não dói. É só desconforto, às vezes. Muito bem, é isso mesmo, pais. Portanto, não há dor, simplesmente Não há. pelo toque em si, pelo manter uma determinada posição, pode ser suficiente Sim, para o bebê chorar. Joana, tu para além de obviamente teres que depois formação. temos que. Peço desculpa. Diz isso. Que ver que também nos compete fazer uma avaliação criteriosa também da criança que temos, não é? De forma a podermos também adequar a nossa intervenção da melhor forma possível, não é? Temos que fazer uma avaliação quer do desenvolvimento físico, motor, cognitivo e da linguagem também que vamos usar com a criança. Em crianças mais pequeninas, nos bebés mais pequeninos, ele chora, é a reação que tem ao desconforto. Numa criança, se calhar, 3, 4 anos, se calhar já conseguimos explicar-lhe de uma forma simples aquilo que vamos fazer, tentá-la acalmar, antecipar um bocadinho o medo que ela tem, acalmá-la, de forma a que ela saiba que vai acontecer isto, ok, é normal, vai ser desconfortável, mas é normal, já sei que vai acontecer. Isso também pode nos ajudar a ter mais sucesso na intervenção. Muito bem. Joana, para além de teres formação específica em fisioterapia respiratória e experiência, tens também formação em osteopatia. De que forma os teus conhecimentos de osteopatia são uma mais-valia durante as tuas consultas de fisioterapia respiratória? A forma como eu olho hoje para a osteopatia é completamente diferente da visão, da ideia que eu tinha quando iniciei a formação. E é importante também as pessoas perceberem que a osteopatia não se resume a manipulações, a estalar ossos, como se eu muitas vezes dizer. A osteopatia assenta no conhecimento da anatomia, fisiologia e biomecânica. E, portanto, deve ser, e no meu caso parte integrante do raciocínio clínico com todos os pacientes, sejam respiratórios, sejam de foro musculoesquelético, do que for. Falando dos doentes respiratórios, quando os doentes nos chegam, quer sejam adultos, quer sejam pediátricos, a maior parte deles já vem com um diagnóstico médico pré-definido. No entanto, aquilo que eu procuro fazer
é uma avaliação de todo o trajeto das vias respiratórias. Eu tento olhar para o paciente como um todo e perceber de que forma é que os outros sistemas, não é? O sistema gastrointestinal, todos os nossos sistemas vão interagir com aquele sistema, com o sistema respiratório daquele paciente naquele momento. E com isto não quer dizer que eu vá tratar tudo ou vá melhorar tudo, não. Significa apenas que vou avaliar e perceber a funcionalidade dos sistemas e de que forma é que eles estão a interagir entre si. E do ponto de vista osteopático, isso é perceber a importância, por exemplo, ter uma boa mobilidade tensional, por exemplo, de um osso etmoide ou de um osso maxilar, pela presença dos seios etmoidais e dos seios maxilares, que têm um papel fundamental na função respiratória, que é o de aquecimento, umidificação e filtragem do ar que inspiramos. E, por outro lado, saber que necessito, por exemplo, ter um sistema gastrointestinal equilibrado de forma a ter uma pressão intraabdominal adequada à contração do músculo diafragma, de forma a que este músculo, que é o principal músculo da respiração, possa contrair na sua plenitude. Pronto, isto é um bocadinho aquilo que eu procuro fazer nas minhas consultas. É, por exemplo, perceber que um bebê com um parto tenha passado por um parto prolongado, por um parto distóxico, muitas vezes pode apresentar alterações a nível do moço temporal, uma lesão intraóssea, e que isso me vai trazer provavelmente complicações a nível do ouvido médio, da trompa de Eustáquio. E, portanto, provavelmente vai ser uma criança que vai ter uma maior predisposição ao desenvolvimento de otites médias do ouvido. Portanto, no fundo, é aquilo que eu procuro fazer é avaliar o paciente como um todo e perceber de que forma os sistemas interagem entre si e afetam o sistema respiratório, neste caso tratando-se de uma consulta de fisioterapia respiratória, de que forma é que influenciam aquele sistema naquele momento, para aquele paciente. Tem uma história clínica, uma vivência, é ver o doente como um todo. Portanto, eu não sou fisioterapeuta das 8 às 14 e osteopata das 14 às 20. Eu sou a Joana, fisioterapeuta, com formação em osteopatia e em muitas outras áreas, e tenho um conjunto de ferramentas que uso para dar a melhor resposta ao doente. Basicamente Muito é isso. bem. Joana, estavas aqui a falar de um tema muito interessante, que são, portanto, as otites, não é? Falaste há um bocadinho que, por exemplo, um bebê que tem alguma patologia, alguma problemática ali a nível da formação do osso temporal, poderá ter, por exemplo, otites de repetição. Outra patologia também outra problemática que acabamos por ter e muitas vezes não se relacionar com as otites de repetição, e gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, é o pingo no nariz, que é aquelas crianças que estão constantemente com o nariz entupido e volta e meia têm uma otite e ninguém relaciona as duas coisas. Usando aí os teus conhecimentos de osteopatia e fisioterapia, queres-nos explicar um bocadinho o que é que acontece aqui para que os pais que tenham bebés que sofrem com otites de repetição consigam perceber o que é que está a acontecer e porque é que estas otites são recorrentes? Pronto, então, assim, uma otite é uma inflamação, uma infecção do ouvido. Nas crianças em idade pediátrica, a otite média aguda é a otite mais frequente, que resulta da infecção e inflamação do ouvido médio. Normalmente é um processo recorrente a quadros de infecção respiratória alta. Isto porquê? Pronto, como eu já referi, penso que no início da nossa conversa, as crianças apresentam algumas diferenças anatómicas no seu sistema respiratório face aos adultos. E uma delas é, por exemplo, é o facto da trompa de Eustáquio, que é o canal que liga o ouvido médio à nasofaringe e que tem a função de drenar o líquido que se produz normalmente no ouvido médio, se encontrar numa posição praticamente horizontal relativamente aos adultos. Pronto, e isto
tem duas implicações muito importantes, que é, se por um lado essa posição horizontal vai dificultar a drenagem do líquido que se produz normalmente no ouvido médio, por outro lado vai favorecer a migração das secreções que estão na região da nasofaringe até ao ouvido médio, predispondo a que haja infecções recorrentes sempre que a criança está com um pingo no nariz. Há uma predisposição para que essas secreções nasais migrem até ao ouvido médio. Pronto, o que é que nós podemos fazer para ajudar estas crianças? Podemos usar técnicas, por exemplo, de drenagem e ventilação do ouvido médio. E depois podemos, e isto é uma parte muito que eu acho importante, ensinar, que eu considero muito, muito importante, porque os pais depois têm um papel fundamental que é de continuar aquilo que nós, não é de continuar, é de manter aquilo que se trabalha em consulta. Os pais têm um papel importante de conseguir manter, fazer essa gestão em casa. Portanto, nós temos que ensinar aos pais a forma adequada de limpar os narizitos dos bebés e de forma a prevenir estas situações. Joana, já agora, qual é a melhor forma de limpar o nariz de um bebê? Não se pode usar o nariz, não se pode usar um papel, porque eles não sabem Não sabem fungar. fungar. Então, assim, os narizinhos dos bebés devem ser limpos sempre que os pais notarem a presença de secreções, independentemente da idade. Está bem? Não há uma idade limite para começar a limpar, nem há uma idade limite para parar de limpar. Por exemplo, já não sou bebé e continuo a fazer a minha higiene nasal. Pronto. Para bebés com menos de 24 meses, nós fazemos a técnica que melhor ajuda e que é mais eficaz para a limpeza do nariz é a desobstrução rinofaríngea, com instilação de soro fisiológico. Pronto. Aqui devemos ter a melhor forma de o fazer, a forma mais adequada e a forma de prevenir a migração, a tal migração, ou diminuir essa migração de secreções da nasofaringe do nariz até ao ouvido médio, é ter o bebê deitado em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. A cabeça vai estar ligeiramente estendida, em extensão, e rodada para um dos lados. Depois introduzimos o soro na narina que está do lado que está superior, e no final da expiração do bebê devemos colocar o polegar debaixo do queixo e pressionar a língua no sentido superior, de forma a fechar a boca do bebê. Isso vai ajudar na desobstrução. E é um processo que tem que ser repetido depois para a outra narina. Rodar a cabeça para o outro lado e repetir até o soro sair limpinho. Muito bem. Outra das técnicas que os pais usam com alguma frequência em casa são as nebulizações. Para que servem as nebulizações e quando devem ser utilizadas, Joana? Então é assim, uma nebulização é um processo através do qual nós transformamos um líquido num aerossol, com recurso a um aparelho que é um nebulizador. Isso é o ponto inicial. O recurso à nebulização vai depender. Exige uma avaliação criteriosa e deve ser usada com muita ponderação, porque podemos ter o efeito contrário àquilo que pretendemos, que é facilitar a fluidificação de secreções e a remoção de secreções. Portanto, nós devemos usar as nebulizações com algum rigor, com algum critério. Por exemplo, se houver uma prescrição médica para um broncodilatador, por exemplo, esse broncodilatador, a nebulização deve ser feita antes da sessão de fisioterapia, de forma a facilitar depois, durante o tratamento, o processo de remoção de secreções. Se houver, por exemplo, uma prescrição de um anti-inflamatório, a nebulização deve ser feita depois da fisioterapia.
e as Mas mucosas estão mais permeáveis e vai facilitar a absorção do fármaco. Joana, por Sim. exemplo, os pais têm um bebê que está com um pingo no nariz, Uhum. vale a pena fazer uma nebulização com soro ou não? É assim, eu pessoalmente prefiro fazer a limpeza com, se for um bebê sem uma patologia associada, uma fibrose, não tenha problemas de lubrificação de mucosas, eu prefiro uma higiene com uma desobstrução finofaríngea ou uma nebulização, porque as nebulizações devem ser feitas. Nós podemos ter o efeito contrário. Se os pais vão fazer a nebulização em casa, mas depois não conseguem empregar, não têm conhecimento, porque não têm que o ter, não é? A técnica adequada para expulsar as secreções que acabaram de fluidificar. E muitas vezes elas ficam ali, não só aumentam a produção das secreções, como acabam por impactar tudo e a obstrução acaba por ser maior. Portanto, eu preferia, para os pais fazerem em casa, uma desobstrução, não havendo nenhum quadro clínico mais severo associado, eu preferia, sou da opinião que se deveria fazer uma higiene com uma desobstrução rinofaríngea e usar as nebulizações em casos de, pronto, em que seja necessário um broncodilatador, um anti-inflamatório, é tipo de antibiótico. E sim, Quando a patologia está mais abaixo um bocadinho. sim. Joana, estávamos a falar ao longo da nossa conversa que realmente as crianças pequenas não sabem fungar. E pronto, depois as crianças crescem e vão começando a fungar. Há alguma estratégia para os pais ensinarem as crianças a fungar de forma eficaz? É assim, fungar, Ou se é importante ou basta só limpar o nariz? não, é importante fungar, Com o lenço. mas Uhum. não é um processo, não é algo que, não é uma tarefa fácil, por assim dizer, é difícil, porque existe toda uma coordenação e exige um certo nível de compreensão já por parte da criança para perceber o mecanismo de fungar. Uma criança antes dos 3 anos dificilmente vai conseguir fungar de forma eficaz. Aquilo que muitas vezes os pais fazem é vão pondo o lençito em cima do nariz, vão apertando e eles não sabem muito bem o que é que vão empurrando o ar para fora sem perceber muito bem o que é que está a acontecer. É assim, aquilo que eu posso dizer aos pais é que se há esse ensino do fungar deve ser feito quando eles não estão doentes, é mais fácil. E podemos começar com atividades mais didáticas, que sejam mais atrativas e mais engraçadas para as crianças. Por exemplo, podemos primeiro dar a perceber à criança que o ar pode ser pela boca e pode ser pelo nariz. Não é? Por exemplo, durante o banho, a criança podemos fazer uma bola de espuma nas mãos e soprar e mostrar que se pode soprar com a boca e que se pode soprar com o nariz. O ar também consegue sair pelo nariz quando a boca está fechada. Depois podemos fazer a mesma coisa, por exemplo, num espelho. Embaciar o espelho com a boca e embaciar o espelho com o nariz. Isto é uma ideia, por exemplo. Depois é importante a criança perceber que o ar pode ser por uma narina e pode ser por outra. Portanto, isto é todo um processo que não é fácil, que exige uma certa coordenação em termos neuromusculares e uma compreensão já, um nível neurológico já um bocadinho mais elevado para a criança conseguir perceber o que é o mecanismo de fungar, porque dificilmente antes dos 3 anos a criança vai conseguir fungar de forma eficaz. Mas são atividades que se podem fazer. Bom, Joana, falamos, portanto, do se fazer ou não nebulizações, da limpeza correta do nariz, falamos do ensino do fungar. Há mais alguma atividade, alguma coisa que os pais possam fazer em casa
pais que tenham crianças com patologia respiratória, alguma coisa que eles possam fazer para ajudar as suas crianças, os seus bebés? É assim, os pais, depois é-lhes dado todo, pronto, nas consultas é-lhes dado um leque de estratégias e de orientações que eles podem seguir quando as crianças estão com patologia respiratória, normalmente as bronquiolites, as infecções respiratórias, dar algumas indicações, como por exemplo, na hora de dormir, os pais devem elevar a cabeceira para facilitar a respiração, devem aumentar o reforço hídrico de forma faseada ao longo do dia, ou seja, dar pequenas quantidades, mas mais vezes ao dia, fasear também as refeições no caso das crianças. No caso das crianças estarem com dificuldade em alimentar-se, pronto, efetuar a limpeza do nariz com soro, no caso da criança apresentar secreções, isso é muito importante. Ter um cuidado redobrado, principalmente nas patologias do couro infeccioso, com a lavagem das mãos, para evitar a propagação do contágio, isso é fundamental. Estão tudo algumas orientações, depois há outras mediante cada caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Muito E bem, mesmo Joana. dentro do caso, depende da fase em que o doente se encontra. É um processo de avaliação contínua. As sessões não são iguais, não há 2 tratamentos iguais, dificilmente. As crianças evoluem e as necessidades vão-se ajustando, portanto, a nossa intervenção também. Isso é que é importante. Joana, estamos a chegar aqui ao final do nosso podcast. Queres deixar alguma mensagem aos pais que nos estão a ouvir, que têm crianças ou bebés com patologia respiratória, como bronquiolite de repetição ou outro tipo de patologia respiratória? Portanto, o que é que tens para lhes dizer? Qual é a mensagem que queres transmitir? A mensagem que eu quis transmitir é basicamente que a fisioterapia respiratória tem um papel essencial, fundamental no controle e na gestão da doença respiratória, seja na fase aguda, seja na fase crónica. Pronto, e que apresenta técnicas que estão devidamente estudadas, validadas e reconhecidas pela comunidade científica. E, portanto, é possível tratar os filhos, os vossos bebés, as vossas crianças de forma adequada e segura, desde que procurem um profissional capacitado, com formação específica e diferenciada para tal. Acho que essa que é a mensagem mais... Aquilo que eu queria mesmo passar é que é importante. É importante serem um bocadinho rigorosos no momento de escolher o profissional que vai tratar o vosso filho. Obrigada. Obrigada, Joana. Obrigada, por estares eu. aqui, Obrigada. principalmente neste momento em que estamos a entrar no outono, estão a chegar as constipações, estão para aí a chegar uma série de chatices e é ter esta informação presente, perceber que estes cuidados de saúde, a Joana, tu trabalhas no hospital, mas também trabalhas aqui, és cá a fisioterapeuta responsável por este serviço de fisioterapia respiratória. É importante os pais saberem que realmente a ajuda está aqui. Não há necessidade de se recorrer a um hospital para se ter o serviço de fisioterapia respiratória. Quando estamos a falar de patologias, uma bronquiolite, qualquer patologia que não implique uma hospitalização. Sim, claro. Muito bem. É Pronto. importante os pais também perceberem que procurar ajuda no momento certo, na altura certa, pode fazer a diferença. Exatamente.
Para quem nos está a ouvir, obrigada por ter Obrigada, estado mas aqui connosco. Obrigada, Joana. Se tiverem obrigada. alguma questão, podem nos contactar, poderemos responder, ou então fazemos a pergunta diretamente à Joana e ela irá responder com todo o prazer. Todo Pronto, prazer. obrigada e até breve. Até breve. Obrigada. Com licença.